nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetro é. Então, lá no texto base, o instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1. Então, você tem aqui esse triângulo, né, com essa aberturazinha aqui e essa haste. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme ilustra a figura 2. Então, aqui na figura 2 você tem um triângulo que é dito equilátero com uma altura de 8 centímetros. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Então, vai ser cortada aqui em um dos vértices e vai dar origem a essa miniatura que estava aqui. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção. Então, assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. Considere 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3, e nessas condições o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetro é. Então, uma questão aí de geometria plana, né, que a gente vai ter que lidar com aquele triângulo equilátero de altura 8 e descobrir qual é o perímetro desse triângulo equilátero, beleza? Então, para isso a gente vai usar a fórmula que relaciona, né, a altura com o lado, e depois, descobrindo o lado, a gente vai conseguir descobrir o perímetro desse triângulo e, consequentemente, o comprimento da barra, beleza? Então, fazendo isso, o que a gente tem aqui é que a altura de um triângulo equilátero, né? Então, vou escrever isso. Então, em um triângulo equilátero, o que a gente tem é que a altura é igual a L, raiz de 3, sobre 2, certo? Então, nesse caso, a gente tem uma altura que é de 8 centímetros, o lado é quem a gente quer descobrir. Aqui eu vou deixar esse raiz de 3 por enquanto, dividindo por 2, e a gente acaba descobrindo aqui, passando esse 2 multiplicando e passando o raiz de 3 dividindo, que o lado vai ser 16 dividido por raiz de 3, beleza? E se esse lado é 16 sobre raiz de 3, eu posso racionalizar, eu posso multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, e aí eu acabo descobrindo aqui que o lado é 16 raiz de 3 sobre 3. Só que vejam que o que eu quero descobrir é o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra, e o comprimento da barra é igual ao perímetro do triângulo equilátero. Logo, o que a gente vai ter aqui é, logo, o comprimento da barra é dado por 3L, que é o perímetro, né, desse triângulo, tá? 3 vezes L, que é o perímetro, o que implica que em um comprimento que vai ser igual a 3 vezes o 16 raiz de 3 sobre 3. Aí esse raiz de 3 aqui, o raiz de 3 não, desculpa, o 3 vai acabar cancelando, e a gente chega aqui num comprimento que é igual a 16 raiz de 3, só que ele fala para a gente usar 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3, e aí isso aqui vai ficar 16 vezes 1,7, e isso aqui é igual a 17 mais 8,5 mais 1,7. Você não entendeu, né? Provavelmente. Então, deixa eu explicar isso aqui rapidinho. Olha só. O que eu fiz aqui foi, para multiplicar 1,7 por 16, eu meio que enxerguei esse 16 aqui, ó. Tá? Esse 16, deixa eu até fazer diferente aqui, quer ver? Vou colocar assim. Eu enxerguei esse 16 aqui, ó, tá? Como sendo 10. Vou escrever de uma outra forma aqui, peraí. Eu enxerguei esse 16 como sendo 10 mais 5 mais 1. Então, isso aqui é 10 vezes 1,7,
isso aqui é 5 vezes 1,7, e esse resultado, para mim, ele é relativamente rápido, porque se 10 vezes 1,7 é 17, então 5 vezes é a metade do 10, vai ser a metade do 17. Então, por isso que eu fui escrevendo de uma maneira bem automática aqui. Tipo, isso aqui multiplicado por 10, 17. Depois multiplicado por 5 vai dar a metade do 17, que é 8,5. E depois multipliquei por 1. Porque daí veja que quando você faz isso, né, ó, esse 16 que está aqui, ele é escrito como o 10 mais o 5 mais 1. Beleza? Vou até deixar aqui, quer ver? Ó? Vou deixar os 1,7 aqui de verde. Né? Só para ficar claro que aquele 16 é que se transformou em 10 mais 5 mais 1. Tranquilo? E aí, fazendo a soma aqui, 8,7 mais 8,5 mais 1,7 dá 10,2. E 10,2 com 17 vai dar 27,2. Beleza? E o que ele pedia aqui, e isso aqui me causou um certo estranhamento na hora da prova, já vou comentar com vocês, é o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetro. Então veja que o 27,2, que é a minha resposta, o valor que mais se aproxima dele é o 27,18. Mas é estranho, e é mais uma das questões que me fez ficar pensando muito lá na hora da prova, e lendo e relendo e tal. E essa questão, inclusive, de certa maneira, eu acho que colaborou um pouco para eu errar uma das duas questões que eu errei. Porque essa questão estava na mesma página da questão do... não só na minha prova, em todas as provas, né? Porque as questões que estão numa mesma página, elas não mudam, independentemente da cor de prova. Mas ela estava numa página que começava com a do octaedro regular, que eu não sabia resolver lá na hora da prova, acabei errando. Depois vinha essa questão e na sequência veio a outra questão que eu errei de vacilo, que foi uma da caneca que eu esqueci de dividir por 3. Mas essa questão aqui especificamente eu achei bem estranha, porque quando o Enem fala valor que mais se aproxima, geralmente ele quer que você use alguma boa estratégia de aproximação ou o próprio item, a própria questão te dê um valor aproximado, que foi o caso, que é 1,7. Só que se ele deu 1,7 como valor aproximado e você descobriu 27,2, geralmente a resposta que aparece aqui não é 27,18, porque senão poderia ser 27,17, 27,19. Na minha cabeça não faz muito sentido esse 27,18. E eu comecei a viajar, porque como eu tinha achado 27,2, eu fiquei assim, putz, mas 27,2 não é 27,18. Eu achei estranho isso, esse formato da resposta, né? E eu comecei a viajar em umas paradas nada a ver. Eu pensei assim, pô, será que ele quer que a gente considere essa parte que ele tirou? Mas eu não sei calcular isso, porque eu não sei qual é essa dimensão que foi recortada aqui. Aí depois eu pensei uma parada ainda mais nada a ver. Eu falei, putz, será que ele quer que a gente considere que o material que foi utilizado foi o desse triângulo todo e dessa haste? Porque ele citava essa haste, né, na figura 1. Aí eu fiquei, putz, será então que é um valor... Só que eu não tenho como calcular essa haste, porque eu não tenho nenhuma medida. E eu fiquei pensando, e isso me prejudicou nessa questão. Tá? Esse lance de esse valor aqui não ter dado exatamente o que estava na resposta. Tá? E tem mais um detalhe aqui, que se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, se você já pegasse aqui e não fizesse a racionalização, se você já dividisse o lado, né, tipo 16 sobre raiz de 3, usando raiz de 3 como sendo 1,7, você ia encontrar tipo 9,4 para o lado, tá? Deixa eu até fazer, eu tô com uma calculadora aqui só para fazer exatamente o valor, tá? Para não ficar fazendo aproximado. Se eu pego 16 dividido por 1,7, dá 9,41117. E aí se eu multiplico isso por 3, né, para calcular o perímetro, isso daqui daria 28,235, etc, etc, né? Que nem tem ali nas alternativas. Então, dependendo do momento em que você usasse o raiz de 3, você ainda poderia ficar com mais dúvida ainda, né? E é por isso que geralmente a gente recomenda que vocês sempre racionalizem antes de utilizar aquelas aproximações. Por quê? Aqui, se você usasse 1,7 antes, como raiz de 3 não é 1,7, raiz de 3 é 1,73, se eu não me engano, então você já erraria por aproximação aqui, e esse erro por aproximação aqui, ele ia ser meio que magnificado, digamos assim, porque depois você ia multiplicar aquilo por 3 e tal. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente sempre racionaliza. Mas mesmo racionalizando e multiplicando aqui por 3 o lado, né, para assumir com esse denominador e tal,
eu ainda chego numa resposta que me soa estranha, né? Que é esse 27,2. Se eu não me engano, deixa eu até testar isso aqui agora para esse lado aqui, ó. Se eu pegar 16 vezes raiz de 3, tá? Ou 16 vezes 1,7 e dividir por 3, olha só, olha que péssimo isso. Dividir por 3. Se eu tivesse calculado o lado aqui, eu teria encontrado aproximadamente 9,06666667, tá? E por isso que tem essa alternativa aqui, na letra A, que é o 9,07, porque você aproximaria isso aqui, daria 9,07, só que provavelmente o que o examinador pensou na hora de colocar esse 27,18 aqui foi pegar esse 9,06 e multiplicar por 3. Né? E aí isso daqui, beleza, daria 27,18. Mas olha só que péssimo, porque na verdade, se eu tivesse multiplicado esse número aqui por 3 sem aproximar, eu teria 27,2. E se eu fosse aproximar isso daqui, eu não deveria aproximar para 9,06, deveria aproximar para 9,07, se fosse para duas casas decimais. E aí, multiplicando por 3, era para ter achado não 27,18, era para ter achado 27,21. Então, assim, esse é o tipo de situação, e isso aconteceu com muita frequência nessa prova do Enem 2021. Eu achei ela, no geral, uma prova boa, mas ela tinha muitas questões problemáticas e algumas questões mal escritas. Tinha a questão dos times que foi anulada, tinha a questão do histograma, que tinha um certo problema lá nela, tinha a questão do lava rápido, que poderia ter sido anulada porque existia uma dupla interpretação para ela, teve esse problema que eu achei nessa questão, teve uma questão de matriz, em que ele não especificou qual era o critério de seleção, enfim. Então, isso prejudica muito um aluno que está bem preparado e bem atento aos detalhes na hora da prova, né? Então, enfim, coisas que não deveriam acontecer numa prova, né, com a dimensão do Enem, beleza? Mas, apesar de todos esses comentários, né, 27,2 seria a resposta mais correta aqui, mas o que mais se aproxima é de fato 27,18, então a alternativa correta, letra D de dado. Tá? Uma questão intermediária, né, por usar essa fórmula aqui, por ter gerado essa confusão, dependendo do momento em que o aluno utilizasse aquele 1,7, enfim. Para um aluno que está bem preparado, é uma questão muito tranquila, né? Porque é meio que o básico, assim, né? De geometria plana, né? Você saber teorema de Pitágoras, saber essa relação entre a altura e o lado de um triângulo equilátero, a área e o lado, enfim. Mas eu classifiquei como intermediária por esses detalhezinhos que eu comentei com vocês.